Maria conhecia este versículo. Todo o povo, os judeus, conheciam profundamente este versículo, porque era a promessa do Messias, aquele prometido para salvar o povo. Jesus conhecia muito bem este versículo. Eu leio para você. É o versículo que Jesus leu quando ele foi no templo. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor. Maria conhecia muito bem este versículo, porque Maria poderia dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu, porque eu concebi do Espírito Santo e mandou para nós o Messias. Enviou o Messias, seu Filho, para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor. Maria sabia. Ela sabia que o Espírito Santo estava sobre ela. Eu fico imaginando a adolescente e o jovem, Jesus, rezando junto com José e Maria este versículo. E Maria e José falando para Jesus: Jesus, é você? É você, Jesus. Jesus, você é o Messias. Jesus, você é o Messias. Jesus, você, jovem, é o ungido. E Jesus falava: mas eu não sinto nada. Estou trabalhando como carpinteiro e eu sinto como uma pessoa normal. Será que é verdade? E Maria dizia: pode crer, Jesus é você. E na hora certa vai acontecer. Quando Jesus tinha 30 anos, e provavelmente José já tinha falecido, Lucas 3, versículo 21. Jesus foi para o Rio Jordão. Deus Pai mandou Jesus para o Rio Jordão. E quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi batizado. E Jesus não precisava de um batismo de conversão. Mas a palavra batismo quer dizer mergulho. E o Pai tinha preparado para ele ser mergulhado no Espírito Santo de Deus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi batizado. Estando ele a orar, o céu se abriu. E o divino Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. O Espírito Santo penetrou no corpo de Jesus. Houve uma penetração na natureza humana de Jesus, do divino Espírito Santo. O que aconteceu com Maria
quando o Espírito Santo desceu sobre o corpo dela, ela foi fecundada e começou a crescer Jesus dentro dela. A mesma coisa aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão. Não batismo para conversão, mas um batismo, um mergulho no Divino Espírito Santo. O céu se abriu, quer dizer, a bênção de Deus caiu sobre Jesus, sobre a natureza humana de Jesus. E o Divino Espírito Santo tomou posse dele. E parecia que era uma pomba, uma paz. E veio do céu a voz de Deus Pai, dizendo para Jesus: Tu és o meu filho amado. Eu ponho todo o meu amor em você, toda a minha afeição em você. Foi uma experiência de Deus. Uma experiência como a mãe dele teve, uma experiência como aconteceu no dia de Pentecostes, quando ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. E a partir desse batismo de Jesus no Rio Jordão, começou a vida pública dele. A partir desse momento, ele parou de ser o carpinteiro de Nazaré e o mestre. E depois descobriram que ele era o Messias. Jesus voltou do Rio Jordão e foi para a cidade dele. Abre sua Bíblia para Lucas 14. Lucas 4:14. Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo, voltou para Galileia. Voltou para Nazaré, onde ele foi criado, onde ele foi o carpinteiro. E a sua fama divulgou-se por toda a região. E ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Jesus é Cristo, Jesus é o ungido, Jesus é o inspirado de Deus, Deus Filho, cheio do Espírito Santo, e depois descobrimos que Ele, que é o batizador no Espírito Santo, Ele nos enche com o Espírito Santo. Versículo 16, Jesus dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, e ele era conhecido como carpinteiro. E ele entrou na sinagoga um dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E ele foi para anunciar para a cidade dele, para aquele lugar onde ele morava, aquela passagem. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, desenrolando o livro, escolhi a passagem que está escrito: gente, amigos, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. O Espírito Santo mandou-me para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Que é isso? Ele está dizendo que ele é o Messias, o prometido. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Jesus disse: sou eu.
Eu sou o Messias. Eu vim para salvar o povo. O Divino Espírito Santo veio sobre mim no Rio Jordão, ungiu-me e enviou-me para anunciar a boa notícia, que agora é a hora da graça, da bênção de Deus, para anunciar boas notícias. E a boa notícia é vida, e vida na abundância para todas as pessoas. Veja a importância do Rio Jordão na vida de Jesus. Desceu o Espírito Santo sobre ele e começou a vida pública dele. Uma grande lição para todos nós. Como Jesus foi batizado, mergulhado, tomado pelo Espírito Santo, a mesma coisa pode acontecer conosco. Jesus falou: vós sereis batizados no Espírito Santo. Vós sereis mergulhados no Espírito Santo. Uma vida nova vai acontecer com todos vocês. Eu fico imaginando Jesus tirando o mal, perdoando os pecados, mas nos enchendo com o Divino Espírito Santo e uma vida nova. É a graça de nascer de novo, nascer espiritualmente mais uma vez. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Descerá sobre todos vocês o Espírito Santo e vos terá uma força espiritual. E vocês vão ser testemunhas. Vocês vão ter a coragem de falar para as outras pessoas. Falar das maravilhas que Ele está fazendo em você. E a boa notícia vai se espalhar por causa de vocês, por causa da força espiritual que Ele vem dar para cada um de vocês. Vós sereis testemunhas até os confins do mundo. É para todas as pessoas de todo o mundo uma experiência profunda de Deus, em que o divino vem para tomar posse do humano. Somos tão fracos, pobres, pecadores, que Jesus faz questão de nos perdoar e nos fortalecer com o Divino Espírito Santo. Eu fico imaginando a força do Espírito Santo dentro de você. O Divino Espírito Santo vivendo dentro de você. Você, eu, nós podemos ser templos, a morada do Divino Espírito Santo. Santuários, tabernáculos de nosso Deus. O Divino Espírito Santo começa a fazer uma obra maravilhosa, uma purificação. É uma luz, a nossa terceira divina luz. O Divino Espírito Santo iluminando o espírito, a alma, as faculdades, todo ser humano, uma pessoa iluminada por Deus. É a força do santificador Divino Espírito Santo agindo dentro de cada um de nós. Vida nova. Porque a pessoa passa a louvar Deus e bendizer e glorificar Deus. Focaliza sua atenção em Deus, agradecendo e amando o nosso Deus. O Espírito Santo manda mensagens para nós. Conseguimos escutar Deus. Recebemos o dom da sabedoria. Conhecemos Deus como Deus é. Porque estamos aqui na presença de Deus e Deus se comunica a nós, comunica com cada um de nós.